Majestade, ele teve o prazer de estar com os seus e manifestar os seus feitos e entregar aos seus este poder, esta dádiva. Mas nós vemos que hoje em dia não está diferente como naquela época, porque Jesus, quando veio, ele foi rejeitado, bem sabemos disso. Enquanto ele apregoava, enquanto ele ministrava, muitos recusavam, muitos odiavam. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos ainda têm essa resistência de renunciar, de crer que o Senhor Jesus Cristo pode ser seu único e suficiente Salvador. Muitos ainda preferem estar ao mundo para curtir as suas concupiscências da carne. Muitos ainda negam ao Senhor Jesus Cristo. Por esses dias tenho eu e minha esposa tentado mostrar o poder e a majestade de Deus para um casal. E por esses dias eu ouvi da esposa dizer: a gente não precisa da Bíblia, porque já está acontecendo. Dizia minha avó. É como se a avó dela fosse Jesus Cristo. Para você ver a ignorância do ser humano, até que ponto está chegando o fim, ao ponto de dizer que a gente não precisa da Bíblia. É um fim trágico até mesmo para uma pessoa que se trata numa ignorância dessa. Mas o Senhor é misericordioso. Eu creio que o Senhor há de mudar este coração. E por um momento ali eu me calei e falei: Senhor, o que é que eu falo? Não, fica quieto. Às vezes é somente um ignorante que não me conhece ainda, não viu esse poder que existe sobre mim e o que eu posso fazer sobre a vida dele. E no seu capítulo 1 vem dizer isso: para aqueles que nele creem, se tornem filhos de Deus. Eu creio que todos que estão aqui perante ao Senhor já houve uma escolha, e essa escolha foi: eu sou filho de Deus. Eu creio que assim foi na minha vida, assim é na sua vida. E de antemão a palavra do Senhor diz que através desse verbo que se tornou carne, foi escolhido um homem chamado João, para trazer a mensagem a toda a terra, dizendo que o Messias viria e traria a salvação para a terra. E João ali estava diante de uma missão até mesmo para o batismo nas águas. Mas muitos até confundiam ele como o próprio profeta ou o Messias. Mas João dizia: olha, ele é aquele que vai vir de mim, ele já está bem antes de mim. João estava dizendo para o povo que, olha, haverá salvação para a sua vida, haverá transformação para a sua vida. Mas para isso você precisa de uma renúncia, você para isso precisa de um batismo, não batismo com água, mas o batismo pelo Espírito Santo. João já estava dizendo: olha, haverá salvação para a sua vida, mas para isso precisa de renúncia, precisa mudar a sua vida, porque o Senhor queria trazer vida para aquelas pessoas, mas não uma vida terrena, mas uma vida celeste. Assim somos nós diante dessa mensagem, desde o momento que João já estava trazendo, e mesmo assim já estava sendo recusado, repudiado, porque ele estava falando do Messias, porque não acreditavam naquela época. E diz a mensagem que ali o Senhor Jesus Cristo veio para todo o povo e mostrar para o povo que ele era o Messias. E aí o Senhor Jesus Cristo começou a sua jornada. João vem relatar algumas histórias que nos livros de Marcos, Lucas e Mateus, às vezes acaba até sendo resumida, e a gente às vezes tem que correr lá para trás para poder entender melhor. E diz a palavra que o Senhor ali escolheu os seus primeiros discípulos para começar a boa obra, para ensinar o povo. E foram escolhidos alguns: André, Pedro, Filipe e diante dessas circunstâncias, dessa situação que o Senhor escolheu esses homens, ele começou a sua jornada, e ali houve o seu primeiro milagre. Precisava alguém estar com ele para o ajudar. Assim é muitas das vezes somos nós, até mesmo como liderança da igreja. Precisamos de você para ajudar na boa obra. Como foi falado sobre dízimo no livro, a gente precisa estar sim diante da ajuda de vocês para ajudar ao próximo, como foi falado aqui. Mas não somente isso, mas na vida espiritual. Quantas e quantas pessoas, assim como você adentrou a igreja, precisando de um consolo, precisando de uma palavra,
e existia alguém já preparado para te ajudar espiritualmente, para te libertar desse cativeiro, para te libertar de situações que os seus olhos não estavam mais vendo o seu milagre na frente. Assim foram esses discípulos adiante, irmão. E a palavra do Senhor no seu capítulo 2 vem dizer que houve uma festa em Caná, onde haveria um casamento, e nesse casamento tinha algo muito tradicional, que era o vinho, e por essa questão chegou a faltar este vinho. Talvez se tornaria uma tristeza naquele momento, porque faltou, porque acredito eu que a festa era longa e os convidados eram bastante. Imagina você preparar o seu casamento, a sua festa, e por um momento faltar algo essencial. Triste ficaria você, até mesmo faltar um alimento. Quando eu tive a oportunidade de estar com a cerimônia de casar com a minha esposa, nos preocupamos, mas Deus proveu, não deixou faltar o bom vestido para minha esposa, não deixou faltar o alimento que precisava, até porque a quantidade, a gente olhou e falou assim: amor, será que a gente vai conseguir matar a fome desse povo? Para a honra e glória do Senhor, até sobrou, porque o Senhor estava na festa. Assim foi essa história, o Senhor estava na festa, porque já falei, Maria se apresentou diante do Senhor Jesus Cristo, falando assim: olha, acabou o vinho. E o Senhor disse para ela: tenho eu contigo, mulher? O Senhor talvez não achava que estava preparado para começar os seus milagres, mas ali ele fez o bom ato, o bom feito. Até mesmo o mestre Sala se surpreendeu pelas maravilhas que o Senhor fez naquele momento. Assim é você. Talvez você, na sua situação mais deplorável ou mais triste que esteja, quando você começa a clamar e quando você começa a se apresentar ao Senhor e se posicionar como Maria, eu creio que a sua vida é transformada, que tanto você como aqueles que estão ao redor começam a dizer: o que fez este? O que aconteceu com ela? Porque ela não tinha, ele não tinha condições. E hoje ele está de pé, as suas lágrimas não descem mais dos seus olhos, está sorrindo. Foi porque você se posicionou como Maria, buscando ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como você tem olhado para Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação. O problema é que o inimigo ele tem tentado nos afrontar e tentado nos cegar, colocar uma barreira para que a gente não possa ver o que o Senhor Jesus Cristo possa fazer na nossa vida. Precisamos nos libertar, precisamos nos despertar. E o despertar, eu vou chegar logo à frente a mensagem. Precisamos abrir os nossos olhos para Deus. Precisamos entregar realmente ao Senhor o que Ele pode fazer com você. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor Jesus Cristo. E ali se continuou a jornada do Senhor. E diz a palavra que o Senhor, chegado ao templo, estava tendo vendas, estava tendo aquela arruaça. E diz que o Senhor se irou com aquilo e destruiu toda aquela bagunça, porque o pessoal estava vendendo por quê, irmão? Porque no Antigo Testamento, se a gente for ver as histórias, as pessoas quando queria pagar um voto, muitas das vezes ele vinha de lugar longe, e eles traziam a sua melhor ovelha, ele trazia o seu melhor bode, enfim, para apresentar diante do altar. Mas como os dias de hoje não está sendo diferente, como é falado aqui, conjecturo eu, vamos dizer assim, mandava um WhatsApp para aquele povo que estava longe e falava assim: olha, não precisa mais trazer o seu gado, não precisa trazer mais a sua ovelha, porque eu já tenho aqui, você não precisa. E eu vendo, portanto, nos dias de hoje está sendo assim. A sua bênção, o seu milagre está sendo comprado. A sua bênção, o seu milagre está sendo vendido. E você não precisa disso, porque você tem uma conexão direta com o Senhor. Você tem uma conexão direta com Deus. Você não precisa se vender, você não precisa se dar para as pessoas para conseguir um milagre, para conseguir uma virtude do Senhor. Ei, faça como a mulher do fluxo de sangue, se prostre ao Senhor. Arranque virtude do Senhor, porque grandes coisas acontecerão. O mundo estará assim, nós vemos, nós sabemos. Nós estamos diante de uma geração que acredito que todos que estão aqui têm WhatsApp, têm Facebook, têm Instagram,
tem YouTube e sabe ver que isso está sendo favorável às igrejas. Vem que o seu milagre vale 400, vem que o seu milagre vale 1000 e por aí vai afora. Ei, não é necessário mais isso. É necessário você se prontificar e mostrar a sua fé e acreditar que Jesus Cristo pode transformar e acreditar que Jesus Cristo pode mudar não somente a sua vida, mas o seu familiar. E houve a purificação sobre aquele lugar, o Senhor limpou. E chegando ao capítulo 3, a palavra do Senhor diz que o Senhor teve um encontro com Nicodemos, um fariseu, um príncipe ali dos judeus, um conhecedor da palavra, um homem que dava autoridade, um homem que estava à frente de tudo. Mas de antemão ele ficou sabendo desse Senhor Jesus Cristo. De antemão ele queria saber quais os milagres que ele estava fazendo, o que ele fazia, quem estava com ele, para acontecer todos aqueles milagres, as mudanças, para acontecer os batismos, as transformações. Esse homem se incomodou e diz a palavra que por um momento ele se encontrou à noite, até porque ele não podia se encontrar no dia, porque talvez as pessoas poderiam puni-lo, enfim. Talvez você esteja com vergonha de buscar ao Senhor. Talvez você esteja com vergonha de colocar a sua Bíblia e sair da sua casa embaixo do braço. Outrora, quando eu me converti, eu sentia vergonha, irmãos. Colocava a Bíblia assim meio que escondido e tal, me convertia ali. Mas a partir do momento que realmente eu reconheci o Senhor, se a gente puder estar estampado no nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai estampar. Porque a partir do momento que realmente eu reconheci e a conversão veio dentro de mim, eu não tive mais vergonha desse Senhor Jesus Cristo. Porque eu tinha vergonha, até mesmo por causa dos meus amigos que andavam comigo. Eu nunca fui muito de bagunça, de balada, algumas pessoas me conhecem, mas eu sempre fui muito brincalhão. E às vezes, por um momento, eu me senti envergonhado, no começo da minha caminhada no Evangelho. Talvez você esteja até mesmo como Nicodemos, com vergonha de falar do Senhor Jesus Cristo, com vergonha de falar do amor de Deus, que Ele te transformou, que Ele te mudou. Não se sinta envergonhado, porque o Senhor veio para todos, veio para você, para te dar a vida eterna. E ali Nicodemos teve esse encontro, e ele queria entender por causa do batismo. Batismo esse que ele procurou no Senhor, e o Senhor disse para ele: precisava nascer de novo. E bem sabendo a história que ele ficou confuso: como que eu vou entrar ao ventre da minha mãe, a qual já está no céu, diz ele. Mas o Senhor disse para que desse o batismo sobre as águas. Obrigado, pastor. E depois o batismo do Espírito Santo. Deus está chamando para uma mudança. Porque talvez você esteja até mesmo na condição de Nicodemos, até mesmo um conhecedor da palavra. Até mesmo você tem lido a mensagem do Senhor. Mas Nicodemos era um homem que conhecia a palavra, conhecia a Torá, vamos dizer. Mas aos meus olhos, conjecturo eu que Nicodemos estava cego, estava dormente, estava adormecido, porque ainda não tinha reconhecido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele estava preocupado com a vida terrena, vamos dizer assim, com os impostos daquele lugar, porque o Senhor Jesus Cristo se apresentou a ele e disse: eu não vim para pagar os seus impostos, para pagar as suas dívidas. Eu vim para trazer salvação, vida eterna. Talvez você esteja numa situação difícil, mas eu tenho falado desde o começo: o Verbo se tornou carne. Ele há de realizar milagres sobre a sua vida. Eu não sei a condição que você se encontra financeiramente, mas quando clamamos, meus irmãos, nada falta. Ele age de alguma forma, Ele transforma, Ele muda a situação. O problema é que nós estamos muitas vezes nos posicionados como Nicodemos. Não queremos reconhecer as feituras do Senhor nosso Deus. Não queremos acreditar nas coisas celestiais, mas nas terrenas, porque o Senhor disse: que adianta eu falar sobre as terrenas para você, se você não acredita nas celestiais?
E diz a palavra do Senhor que Nicodemos teve um encontro com ele lá no final da sua morte. No seu capítulo 19, se eu não me engano. Mas diante, irmãos, acontecer esse feito, o que me chamou a atenção enquanto o Senhor Jesus Cristo andava sobre a terra, a palavra do Senhor que até o capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo trouxe ensinamento. O Senhor Jesus Cristo realizou milagres. O Senhor Jesus Cristo foi traído. O Senhor Jesus Cristo foi humilhado, bem sabemos. O livro de João vem recitar sobre todo esse feito que Marcos, Lucas e Mateus falam. Ele não deixou os seus desamparados. Todo aquele que o Senhor se apresentou, algo aconteceu. Até mesmo aquele de duro coração, o Senhor trouxe uma mensagem para ele. E bem sabemos que homens andou com o Senhor Jesus Cristo e mesmo assim ainda o negou, recusou, porque as palavras do Senhor eram duras. Às vezes somos nós, recebemos palavra dura e nos entristecemos. Nos entristecemos, não muitas das vezes com a palavra, mas com o ministrador, pastor. Mas saiba você que o ministrador muitas vezes não sabe da sua história. E você às vezes acha a palavra dura. E o Espírito Santo tem usado pessoas sobre o altar do Senhor. Para muitas vezes não para te machucar, mas para dizer, olha, se você continuar neste caminho que você está, as coisas não andarão conforme você está imaginando que há de acontecer. Muitas das vezes a gente se fecha, pastor. Assim foi com os discípulos que andaram com o próprio Jesus. Imagina nós que está sendo usado pelo Espírito Santo quando a gente traz algo para a igreja, para as pessoas. O Senhor Jesus Cristo foi repudiado pelos seus próprios discípulos. Mas de antemão tinha um homem ali chamado Pedro, que sabia que haveria um lugar melhor que a vida terrena, mas o mundo celestial. E todos esses feitos que o Senhor Jesus Cristo, estou correndo aqui, irmãos, que Ele fez, a palavra do Senhor diz no seu capítulo 19, que o Senhor estava na cruz, e ali existiam 2 salteadores, ou 2 ladrões, enfim, 2 homens que seriam mortos também pela circunstância, pela situação que ele fez, pelo ato que ele fez. E a palavra do Senhor diz, melhor ainda, que lá no livro de Lucas, no seu capítulo 23, versículo 39, se eu não me engano, diz a mensagem que um dos ladrões ou salteadores repudiou o Senhor Jesus Cristo, dizendo, salva a ti mesmo, tu és o Cristo. E de antemão, irmãos, o outro disse, como fala uma blasfêmia dessa? Como fala algo do Senhor Jesus Cristo? Entre nós ainda existe homens que creem, homens e mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode fazer grandes coisas. Mas no meio de nós ainda existem pessoas como este homem, que não acredita que o Senhor pode mudar e transformar, que prefere a morte, que prefere o inferno, do que viver uma vida eterna. O culto é vida, a vida eterna, como foi falado. Você já está vivendo uma vida eterna, precisa apenas guardá-la, protegê-la, para que você um dia possa estar com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você está diante de um culto que você esperaria do pregador trazendo uma mensagem que as coisas vão acontecer ou amanhã não. Você precisa se posicionar, você precisa renunciar primeiro. Eu não sei o que te aflige, o que te bloqueia, para que os milagres aconteçam. E ali diz a palavra do Senhor, pastor, que esses homens, um teve essa atitude de não aceitar o Senhor Jesus Cristo, e o outro teve. E disse ao Senhor Jesus Cristo, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E o Senhor disse para ele, ainda hoje você estará no paraíso. Quem está disposto a morar no paraíso com o Senhor Jesus Cristo? Pode dar uma glória a Deus. Eu creio, irmãos, que
vocês terão essa oportunidade se vocês continuarem firmes, permanentes no Senhor. Não deixe se cegar como Nicodemo, não deixe se cegar como este homem. Eu falei, Senhor, interessante que o Senhor ministrou meu coração referente a esses 3 capítulos. Mas o que o Senhor quer dizer sobre esses 3 capítulos, Senhor? O Senhor Jesus Cristo, eu até anotei aqui para não perder, porque o Espírito Santo vai ministrando e a gente tem que anotar para não perder. E as lágrimas descem no momento, pastor, e a gente seca, enxuga, mas a gente escreve o que o Senhor quer passar para a igreja. Fala para a minha igreja que o Verbo se tornou carne. Eu vim para todos, eu vim para a salvação de todos. Não importa a situação que você esteja, eu irei te prover. Mas o meu maior fato, a minha maior atitude não é só prover a sua vida terrena, realizar os seus milagres, os seus sonhos, te dando condição, mas o meu maior propósito é trazer vida e salvação para vocês. E diante da situação a qual foi falado de João, o Senhor disse ao meu coração: tenho eu preparado pessoas para conduzir o povo de Deus ao melhor sobre o mundo espiritual. João foi assim, ele foi escolhido já para trazer e dizer: olha, o Messias vai vir, fiquem atentos, fiquem em providência, fiquem em posição, que o Senhor há de fazer grandes coisas. Assim foi escolhido João. E quando lá no capítulo 2 vem dizer, antes do capítulo 2, perdão, vem dizer sobre a escolha dos discípulos, o Senhor ministrou ao meu coração que através dessa apresentação de João trazendo para Cristo, o Senhor já estava preparando pessoas, porque talvez você está no deserto ou estaria no deserto, porque alguns confundiram João com o profeta. E a palavra do Senhor diz que é como se fosse a voz que clama no deserto. Talvez esteja você, a sua alma, clamando, gritando no deserto para que Deus faça algo sobre a sua vida. Talvez a sua vida, você não consegue enxergar até mesmo um passo à sua frente, porque você não consegue ver o Senhor Jesus Cristo entre as paredes, você não consegue enxergar o Senhor Jesus Cristo através das mensagens, você não consegue enxergar Jesus Cristo através dos louvores, porque você está tão preso, tão adormecido, que a sua alma está gritando lá dentro: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E no capítulo 2 vem dizer que a festa de Canaã significa que desde o começo que ele veio, que ele passou por João, que ele preparou João para trazer o Messias, e preparado pessoas para te ajudar, para te preparar ao caminho que é a vida eterna. Ele ministrou meu coração: filho, diante da situação que ele está passando, diante do deserto que ele está passando, haverá festa para ele. Diante em tudo que está sendo preparado, haverá festa para ele. Haverá milagre, haverá transformação. Porque eu não vim somente para falar sobre a salvação, mas eu vim para a vida em abundância para eles. Eu tenho preparado pessoas para o ajudá-los. Mas o meu propósito não é somente ajudá-los, o meu propósito não é somente realizar os seus milagres. Porque através da vida desse, como João, eu fiz com João, através da vida dele eu vou ajudar outras vidas. Talvez você está achando que você vai ficar só no banco recebendo o seu milagre. Não. O Senhor está dizendo: estou preparando você. Vou realizar os seus sonhos, vou realizar os seus milagres, mas eu estou preparando você para que novas vidas que adentrem esse lugar, você possa falar do meu amor, da minha palavra para ele, para que haja mudança sobre a vida deles.
Eu falei, Senhor, está aí o templo. E a purificação do templo, Senhor? Sou eu preparando o meu povo. Sou eu preparando a igreja. Sou eu preparando as pessoas, limpando, pastor. Purificando de dentro para fora. Sou eu arrancando toda a sujeira que não agrada aos céus. Sou eu mudando os seus pensamentos. Sou eu mudando os seus desejos. Sou eu mudando os seus corações. Sou eu purificando. Sou eu trazendo uma água diferente para que ele beba. Aleluia. Sou eu diferente daquele soldado que, quando o Senhor Jesus Cristo pediu água, eles deram vinagre. Ei, estão tentando te oferecer algo semelhante a vinagre para te enganar. Estão tentando te oferecer bebidas, vamos dizer assim, para te corromper. Mas o Senhor Jesus Cristo, vendo a atitude daquele homem, falou: Senhor, aqui te entrego o meu espírito, porque até agora não entenderam o meu propósito, não entenderam que eu sou Cristo. Como pode me oferecer um vinagre? Poderia me oferecer a água. Estão te oferecendo coisas, irmãos, que está de confronto e não está de encontro com o Senhor. Você precisa renunciar. Você precisa mudar. Você precisa enxergar e abrir os seus olhos e dizer: não, isso vai me afastar do Senhor. Isso não vai me levar à vida eterna. O Senhor está purificando o templo. O templo somos nós, a morada do Espírito Santo. E eu falei: Senhor, eu estou parecendo o pregador Igor, que quando ele traz a mensagem, a todo momento ele fala com o Senhor: Deus, e isso? Deus, mas por que isso? Mas é que o Senhor ministrou o meu coração. E aí nós chegamos a Nicodemos, um homem conhecedor da palavra, mas ele vivia a palavra terrena, ele vivia o mundo que achava que deveria viver, mas ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo para uma salvação. Acredito eu que no momento da sua caminhada, após conhecer Jesus Cristo, mesmo assim talvez ele negou o Senhor Jesus Cristo por um momento, porque lá na frente vem dizer que ele se compadeceu da morte do Senhor Jesus Cristo, que trouxe até alguns presentes para o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Tem momentos em nossas vidas que talvez não haverá mais tempo. Quantas e quantas pessoas já estão mortas espiritualmente, que não está conseguindo reconhecer o Senhor Jesus Cristo a tempo. Estão mortos espiritualmente e até mesmo chega a óbito. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando através do livro de João, até mesmo dos evangelhos, para nossas vidas. Nós temos um propósito na terra, temos sim, mas sempre vou efetivar aqui e falar para vocês: o caminho, a verdade, a vida é o Senhor Jesus Cristo, e ali haverá salvação. Nicodemos estava diante de uma transformação que poderia gerar milagre, que poderia gerar transformação, mudança sobre a vida de Nicodemos. Mas enfim, ele estava tão preso às leis, aos momentos, às pessoas que andavam com ele, ou até mesmo talvez tinha medo, vamos conjecturar eu, de perder a sua posição naquele lugar. Às vezes somos nós, temos medo de largar algo, largar alguém, vamos dizer assim. Não sei porque o Senhor fala comigo dessa forma, ou a situação que está te prendendo para você não seguir o Senhor Jesus Cristo. O Senhor me fez lembrar algumas coisas que aconteceram comigo, quando realmente renunciei para viver o novo do Senhor. Porque eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos: o inferno existe, mas o céu também. E diante da situação desses dois homens, e o que o Senhor está trazendo para a igreja hoje, que é a transformação de suas vidas, da renúncia, do batismo da água, do batismo do Espírito Santo, para ter um encontro com o Senhor nosso Deus um dia, na eternidade. Através da sua vida, vidas serão salvas também.
E eu falei: Senhor, o que mais o Senhor tem a dizer à igreja? E ele falou assim: pega 2 varão e traz no altar. E eu falei assim: deixa eu ver qual varão que vai estar ilustrando isso. Aí eu falei: pô, o pastor Roberto, ele já está ali. Aí eu vi o Wellington também, eu falei: vou chamar os 2 então. Vocês podem vir aqui, por favor? Diante de tudo que o Senhor falou, os ensinamentos dele, os milagres que ele tem feito, não só desde a antiguidade, mas até os dias de hoje, nas nossas vidas, nas transformações, nas libertações. Infelizmente, como eu falei, alguns discípulos o repudiaram e negaram quando ele trouxe palavras duras. E nos dias de hoje não é diferente, como eu falei, muitas pessoas têm negado o Senhor Jesus Cristo. E quando eu falei sobre céu e inferno, há uma escolha para as nossas vidas, porque ele existe. E quando eu falei sobre inferno e céus, o Senhor me fez lembrar algumas coisas que eu já vivi, e eu acredito que o meu pastor já viveu muito mais do que isso, porque eu costumo dizer: ainda estou caminhando, estou aprendendo com o Senhor, e o Senhor tem trazido algumas coisas espirituais para a minha vida, para a vida da minha esposa, que a gente fala assim: foi Deus. De ver demônios ser manifestados sobre pessoas, significa que o inferno existe. De ver aparição perante o nosso portão e de repente sumir, significa que o inferno existe. Pastor, mas e os céus? O céu foi quando o Senhor me libertou de uma morte. Morte é essa que eu tentei tirar na minha vida, irmão. E ali eu vi que o céu se abriu, e por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu poderia ter ficado com sequelas pelas quantidades de remédios que eu tomei, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não tenho sequelas nenhuma. Fui parar numa clínica psiquiatra, achando que eu era doidão, malucão, e chegando lá dentro, pastor, acho que o médico era mais doido do que ele estava lá dentro, porque o cabelo dele, acho que ele estava dormindo na época, umas 4 horas da manhã. Transformação essa que, céu esse, perdão, que eu ouvi o testemunho da minha esposa, a qual o inimigo tentou tirar a vida dela também, mas a voz do Senhor que clamou dentro dela falou: não faça isso. Significa que o céu existe, que o Senhor Jesus Cristo existe, que esse verbo que veio e voltou, mas deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar, para ter a vida eterna, existe. E entre outros milagres que o Senhor já fez, o Senhor me fez lembrar da minha cunhada, que uma das situações que ela passou, eu deixando ela em casa, saindo do carro, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, bem dizer, gritou dentro de mim, irmão: segura no braço dela. E de antemão ali eu já fiquei próximo a ela, mesmo assim eu não segurei. Mas quando eu vi o carro vindo, eu entendi o que a voz disse: ela vai pular em frente ao portão da casa dela. E ali, quando o carro estava se aproximando, eu já me preparei para pegar. Não sei se ele passou. Eu estava do lado dela. Quando eu vi que o carro estava passando, foi a hora que ela pulou. Só que aí eu travei. E ali ela gritou, o braço esquerdo dela ainda bateu no retrovisor do carro, e ela deu um grito muito forte, um grito muito espiritual que me lembra até hoje. Eu quero dizer para a igreja: o céu existe, o Espírito Santo existe, Ele ainda está no meio de nós falando conosco. Ele quer mudar, Ele quer salvar, Ele quer transformar. O problema é que há uma escolha para nós. Lembra do homem que negou Jesus? E lembra daquele que disse ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso? O Senhor está dizendo para a igreja hoje: qual é a escolha que você tem? O que está te impedindo a buscar a mim, ao reino dos céus? Porque as outras coisas serão acrescentadas sobre a vida de vocês. Há uma escolha sobre a vida de vocês. Olhe para esses 2 homens na cruz, que teve a oportunidade de dizer: Senhor, me leva ao paraíso.
Mas o mundo está tão corrupto, tão enganoso, que você está tomando muitas das vezes a posição deste homem, negando o Senhor Jesus Cristo. O mundo está tão enganoso, o inimigo ele está tão esperto, vamos dizer assim, porque ele não é mais sábio que o Senhor nosso Deus, que ele está conseguindo pegar este que está na presença do Senhor, levando a este ao cativeiro, à morte. Mas a gente precisa ter vida, como diz o culto vida. A gente precisa olhar para o Senhor Jesus Cristo e nos despir, Senhor, pastor, das coisas que nos está deixando não enxergar mais o Senhor Jesus Cristo, não está deixando a nossa fé ser avivada e transformada, para que nós possamos receber o melhor de Deus, tanto na terra como nos céus. Você precisa se posicionar, você tem uma escolha, diz o Senhor nessa noite. Aqui você quer viver, aquilo que você tanto quer, é o que você tanto busca. Não é somente ser um bom cantor, não é somente ser um bom pregador, não é somente ser um instrumentista, não é somente sentar a este lugar, porque através da sua vida, assim como eu um dia eu sentei, e o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu glorifico ao Senhor não por glória, mas saber que eu sou um instrumento do Senhor, o pastor é um instrumento do Senhor. Para as vidas que adentram aqui, a gente consegue levar uma palavra de transformação, de mudança. Assim é você. Talvez Deus vai te trazer, não vai te transformar num pregador, mas vai te trazer num instrumentista, vai te trazer a um professor da escolinha. Deus vai fazer algo sobre a sua vida, que Ele há de se agradar da sua vida. Você não está na cadeira somente para sentar ou ouvir, como Nicodemo somente ouvia, mas não conhecia o reino dos céus verdadeiramente. Você hoje está diante da palavra que está te instruindo a reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Você está diante de uma palavra que está te trazendo vida, mas não vida terrena, mas vida celestial. Aleluia. O que te prende, o que te assola, não é maior que esse Deus que proveu na minha vida e proveu na vida de pessoas que estão aqui, que já salvou vidas, que transformou, libertou. É esse Deus que nós estamos falando a toda quinta-feira. Não é sobre os pregadores que conhecem mais ou conhecem menos, não. Ele está sendo um instrumento. Acredito eu que tem um conhecimento parecido com Nicodemos, mas tem homens e mulheres subindo a este altar para dizer: você tem uma escolha, seja de vida eterna, ou viver como muitos estão vivendo aí. Palavra triste irmão, palavra triste, mas é a palavra de abrir os nossos olhos, a cegueira que nós estamos tendo. Cegueira é essa que tem nos levado aos vícios, cegueira é essa que tem levado às coisas erradas, às concupiscências da carne, os desejos da carne. Palavra é essa que está nos transformando a não nos vender mais, porque assim o inimigo está fazendo, está vendendo os seus corpos para tragar a sua alma. O Senhor manda trazer essa trajetória desde o capítulo 1 até o 3, para que você tenha o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo, desde o momento que Ele se transformou, que Ele veio à terra usando pessoas, trazendo milagres, trazendo as festas, purificando o templo, trazendo o entendimento da transformação do Espírito Santo, do batismo da água, enfim. Ele quer mudar a sua vida, basta você querer. E diante dessa ministração, a qual eu finalizo, gostaria só de finalizar com uma oração. Eu agradeço o pastor, agradeço o Hélio. Eu acredito que os irmãos entenderam o que o Senhor trouxe através desses dois homens, para assemelhar, referente aos dois salteadores. E ali estava Jesus Cristo. Ou você está olhando para Cristo, você está olhando para a cruz, ou você está olhando para os dois ladrões? E aqui eu finalizo minha oração, pastor. Creio que haverá mudança, transformação sobre vidas, e verei, pastor, pessoas que estão sentadas neste banco por essas quinta-feiras que foi ministrado sobre salvação, sobre a eternidade. Eu creio que haverá pessoas novas trazendo mensagem
cantando, adorando ao Senhor, porque passarão a entender que o propósito do lugar de vocês não é somente a cadeira, não é somente os milagres, mas é fazer o querer do Senhor para a salvação de muitas vidas. Amém? Fiquem de pé, estarei finalizando rapidamente com a oração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Através desse louvor, um louvor que me inspirou essa ministração, que vocês entendam a letra desse louvor, para que haja mudança e transformação sobre a vida de vocês. É Deus, que haja transformação do teu povo, da tua igreja, que o teu povo venha acordar nesse tempo, que o teu povo venha despertar, Senhor, do que o Senhor quer para a vida deles. Assim como diz a letra desse louvor, esteja assim, Senhor, sobre a vida deles, batalhando e lutando, Senhor, para libertá-los das garras do inimigo, do mundo espiritual que assola, que oprime, Senhor. Que nas batalhas deles não sejam eles, mas seja o Senhor sobre a vida deles, meu Pai. Que eles tenham uma escolha diferente a partir de hoje, Senhor. Que as escolhas deles sejam diferentes, de tudo que tem sido oferecido, para que seus corpos sejam vendidos, enganados, Senhor. Que haja escolha sobre a vida deles, meu Pai, para a salvação eterna, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que oprime, Senhor, a sua alma, o seu espírito, que faz gritar, Senhor, diante do deserto, não consegue te ver, meu Pai. Que a escolha deles seja diante, Senhor, como aquele salteador, que ele possa, Senhor, olhar para ti, a oportunidade de estar no paraíso contigo ainda. Pai, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio o meu ser, eu renuncio, Senhor, aquilo, Senhor, que me afasta da tua presença. Purifica, Senhor, o templo, a morada do teu Espírito Santo, para que eu possa viver o melhor, Senhor. Me batiza, Pai, com o teu Espírito Santo. Se for necessário, envia o teu anjo com Atenais para purificar os meus lábios, Senhor, para ser uma nova criatura, para eu ser uma nova feitura na tua presença, para que eu possa viver o sobrenatural do Senhor, meu Deus. Pai, eu apresento essas vidas diante dessa palavra, Senhor. O verbo se tornou carne, Senhor, assim seja o teu Espírito Santo, assim como manifestaste, Senhor, a tua presença, ó Pai, na antiguidade. Assim, Senhor, seja o teu Espírito Santo Consolador sobre a vida dele, Senhor, transformando, limpando, purificando, dando vida, a vida eterna, a vida de salvação, porque eu creio que as coisas serão acrescentadas a partir do momento que eles se posicionarem como Maria, enxergando somente o Senhor, que pode prover, que pode, Senhor, fazer grandes coisas, que eles possam se posicionar, Senhor, perante o Senhor, assim como Nicodemo se posicionou, para tentar entender as coisas celestiais. Eu creio que eles serão diferentes, eles não viverão somente as coisas terrenas, mas eles começarão, Senhor, viver as vidas espiritual. Assim, Senhor, como me desse vida, me desse oportunidade de estar, Senhor, ao teu altar, porque um dia, Senhor, eu vivia o mundo terreno, as aflições me afrontavam, mas o Senhor veio sobre mim, Senhor, e me deu essa oportunidade. Assim seja sobre a vida deles, que as oportunidades que o Senhor está sobre a vida deles, através da vida deles, seja oportunidade para pessoas, para vidas. Enquanto, Senhor, a renúncia vem sobre eles, meu Pai, as coisas no seu lar, na sua vida, na sua família, Deus, eu peço a Ti, começa a mudar, começa a transformar, Senhor, para que eles possam ver os Teus milagres, porque assim o Senhor fez durante, Senhor, até a crucificação. O Senhor, Pai, mudou vidas. O Senhor, aquele que estava morto, o Senhor ressuscitou. Aquele que não enxergava, o Senhor trouxe, Pai, a visão. Aquele que não escutava, passou a escutar, Senhor. Aquele que não andava, passou a andar, Senhor. Assim seja dentro do lar dele, essa transformação, essa mudança.
Nicodemos reconhecendo realmente quem era o Senhor naquele momento. Não deixa eles, Pai, morrer espiritualmente, Senhor. Não deixa, Senhor, eles se perderem por aí, Senhor. Abraça, Senhor, a tua igreja, o teu povo. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. E te agradeço. Louvado seja o Senhor. E as palmas louvem ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.